Olá, essa disciplina de teoria psicanalítica. Estamos passando então pelo conceito de sexualidade ou de pulsão em psicanálise. A gente então vai passar pelos três ensaios da teoria da sexualidade, que é um texto muito importante para a psicanálise, principalmente no que tange uma certa revolução, né? A gente falou que o conceito de inconsciente ele tem por consequência demarcar certo estado de coisas, né? Certa relação do sujeito com a posição com o outro, na posição frente à sexualidade, né? E consigo mesmo. Então, coube a Freud então questionar essa ideia, né, da razão humana ser trabalhada para a ideia de instinto, né? Então, pulsão e instinto são categorias diferentes e Freud ele trabalha o conceito de função, de pulsão, que nos textos dele aparece como triep e que a gente demarcou que nas obras brasileiras isso aparece como o mesmo conceito de instinto, está errado, principalmente na tradução da Imago, tá? E aí o conceito adequado é o conceito de pulsão, diferente do conceito de instinto. E aí, nessa coleção de 3 artigos de Freud, né, são 3 artigos bastante impactantes, ele começa exatamente com esse termo, as perversões sexuais. Né? E aí o movimento de Freud não é, de fato, utilizar esse mesmo sentido do termo de perversões que a psiquiatria da época utilizava, né? Como a gente viu, a psiquiatria utilizava esse termo de perversão para todo e qualquer desvio do uso da sexualidade que não fosse o encontro dos genitais, que não fosse a reprodução. E Freud vai utilizar esse termo, né, das categorias das perversões, primeiro, estudando as perversões de uma a uma, e localizando como esse jogo de perversões ele está presente em toda a sexualidade humana, ele está presente nos laços sociais, ele está presente em todas as vivências que inclui o sujeito. Né? Então, as perversões elas não podem de forma nenhuma ser colocadas exatamente como patológicas, porque elas inscrevem essa sexualidade, se inscreve a sexualidade humana. Isso quer dizer o seguinte, que a sexualidade humana é, por definição, o desvio do encontro dos genitais. Né? Então, a sexualidade humana ela não serve somente ao encontro dos genitais. E aí, então, isso significa colocar em outra proposição, de que a sexualidade humana ela é perversa por definição. E aí tem que diferenciar a ideia de perverso e perversidade, né? Que são coisas diferentes em psicanálise, mais tarde a gente vai passar por isso. E depois, isso aí também tem a consequência de subverter as ideias de zonas erógenas, né? Na ideia de instinto, você só tem um tipo de zona erógena como órgão sexual, né? Que é o pênis ou a vagina, né? Então, nessa nova ideia aí de Freud, estudando a homossexualidade, o sadismo, o masoquismo e o exibicionismo, você tem, então, vários tipos de zonas erógenas e essas zonas erógenas estão, então, na sede de trocas com o outro. Então, vamos ver, então, passo a passo, como essas categorias se dão, né? É necessário a gente pensar aí como é que Freud executa esse modelo, né, essa forma de tratar, essa forma de pensar a sexualidade. Então, o primeiro movimento de Freud, nos 3 ou 6 ensaios, é estudar, então, a ideia de homossexualidade. Então, pela ideia, então, a gente viu pela ideia instintiva da homossexualidade, a gente tem, então, a homossexualidade como uma perversão. Por que uma perversão? Porque a homossexualidade, né, a experiência homossexual, ela tira de cena o encontro do pênis com a vagina. Né? Então você tinha na época de Freud duas ideias sobre a homossexualidade bastante engraçadas que de vez em quando isso aparece no contexto de hoje. Primeiro, determinar a homossexualidade como orgânica, né? Primeiro, falando de que, primeiro, como fosse uma sede, um distúrbio do cérebro ou um distúrbio genético.
Freud vai falando de jeito, né? E desde sempre, assim, com um tom bem jocoso. A ideia de que a homossexualidade ela está no cérebro, ela é bem curiosa, porque há pessoas que aparecem homossexuais como crianças, né? E desaparecem na adolescência e aparecem na forma adulta. Ou pessoas, né, que tiveram uma atitude, um comportamento heterossexual na criança, na adolescência, e de repente, na idade adulta, depois do casamento, isso aparece muito forte. E Freud vai falar assim, não é possível que a pessoa trocou de cérebro, né? Então, essa refutação, primeiro, da ideia de cerebral. E a mesma coisa da questão genética, né? Se for uma questão genética, né, isso não desapareceria para determinados sujeitos em partes da vida, né? Então, isso vira, então, uma questão que não pode ser sustentada da homossexualidade como uma questão biológica, né? E aí, Freud fala o seguinte, que essa ideia de perversão da época, ela é muito fútil, porque se tem também no amor homossexual, na experiência homossexual, de que o beijo, o uso da língua e do toque, né, e que não visa necessariamente encontro de genitais ou jogo de penetração, né. Então, Freud fala de jeito, assim como na vida homossexual, a vida heterossexual também não visa o encontro dos genitais. E isso é fato, porque a maior parte das ideias, né, a maior parte das experiências heterossexuais, experiências sexuais, elas não implicam necessariamente a penetração, elas não implicam necessariamente a reprodução e nem contra ali de pênis com a vagina, né? Tem um toque, tem um olhar, né? Tem ali várias possibilidades que se tem então na vida sexual. Então Freud vai falar o seguinte, olha, a sexualidade heterossexual, assim como a homossexual, ela não visa o encontro dos genitais. Logo, a homossexualidade, nesse ponto, ela é extremamente normal, porque ela ocupa exatamente essa ideia. Então, no jogo sexual, as pessoas beijam, se tocam, se lambem, né? E aí, isso aí não necessariamente se trata de uma perversão, né? Isso é um jogo sexual. Então é o seguinte, a esfera sexual ela implica um certo jogo, um certo ciclo antes da penetração ou depois, né? Então o ser humano é único, né, que antes do sexo, pensando da sexualidade, ele chama para jantar, ele chama para escutar uma música, e esse ato de escutar, comer, né, com a pessoa, etc., eles são categorias eróticas e categorias de ordem também sexual, né? Às vezes a plenitude e a satisfação sexual, elas estão exatamente nesses atos e não necessariamente na penetração. E aí Freud vai fazer o seguinte, ele vai começar a estudar vários tipos de perversões, ou então categorias que eram consideradas perversões, e vai inserir no campo da vida normal sexual, ou na vida sexual neurótica. Então, a gente tem então primeiro o sadismo. É engraçado que esse termo sadista do dicionário, ele não responde muito, né? Que, né, o sadista que faz referência ao sadismo, característica do sadismo. Diz que é a pessoa que demonstra sadismo, né? Então, o sadismo ele está na categoria de submeter o objeto amado à dor, né? O sujeito ele vê o outro gozar com a dor, né? E aí tem uma ilusão de que o melhor par para o sádico ele é o masoquista, e não é verdade. Porque o sádico não quer o masoquista, ele quer alguém que se horroriza com esse fato de ter satisfação, mas mesmo assim topa, né? Então é isso que o sádico quer, ele gosta de ver o horror, né? Não é isso. Mas o sadismo está presente na vida normal das pessoas, porque a vida sexual ele impõe certo prazer, né? Impor o objeto sexual. Então, o tapa, a agressão na relação sexual, ela está presente, né? Ela não é necessariamente um masoquismo. Então, isso aí está presente na relação humana, né?
tanto na vida dos neuróticos quanto qualquer uma, né? Então, esse movimento de submeter o outro à dor, ele está presente, mas ele não está presente não é só na vida íntima, né? Ele está presente também na vida social, né? Por exemplo, há profissões, né, que impõem o sujeito infringir dor ao outro, né? A gente não pode deixar de pensar que essa relação ela também tem um pé no sadismo, né? E isso também é um laço afetivo que se tem com o outro, né? Então toda profissão ela também tem esse jogo sádico, né, de impor dor ao outro, que também está presente, né? Pessoas com esse tipo de satisfação, e essa satisfação ela se repete também nos laços sociais, né? E mais que isso, o jogo do sadismo, né, esse prazer de infligir dor nos outros, né, como a pessoa não fosse possível de dignidade, ela está presente em toda a sociedade. Basta a gente ver os resultados, né, o contexto social que a gente está. Muitas pessoas, elas infligem dor às pessoas, submetem elas sofrimentos ou humilhação incrível, né, sem se assumir isso nelas próprias, né? Então, o sadismo ele é próprio da sociedade, porque o homem ele tem essa dose de tentar submeter o objeto de amor e submeter o igual, o fraterno, à dor, à violência e à agressão, né? Então, isso está presente na sociedade. A gente não pode deixar de pensar que isso também é um certo satisfação sádica. Tudo bem que é uma satisfação velada e recalcada, né? Ela vem mascarada, né? Porque se pensar que uma pessoa que faz tatuagem de ladrão e vacilão na testa de uma pessoa, perguntar para ela se ela teve prazer nisso, ela não vai admitir, né? Porque isso fica escondido, isso fica velado. Mas isso não deixa de atestar que está presente na sociedade, né? E o masoquismo, que é o prazer de submeter, de ser submetido ao outro, né? É o prazer de sofrer uma certa dor. E isso implica que o gesto sexual ele não está implicado ao prazer, ele está implicado à satisfação. Ou seja, a dor ela infringe também um certo jogo de satisfação, que é a mistura de prazer e desprazer, prazer e dor, né? Essas duas coisas, né? E um dado interessante, tanto o sadismo como o masoquismo, a relação da pele ela está presente, ou seja, a pele ela pode ser sim um órgão sexual. Então, assim, todas as nossas fontes de troca com o outro, ela está enfocada no pele. A gente pode ver o beijo, né, que além do objeto da oralidade, ele tem a pele, ele tem um toque com a outra pessoa, né, a sensação ali da pele, né, o abraço, né, o toque com a pele, ele é sempre uma relação prazerosa. Logo, né, esse toque com pele, ela implica uma relação de troca com o outro, logo, ele pode ser considerado também uma zona erógena, né? E também esse jogo de submeter ao outro, né? De submeter ao outro, ele vem com isso. E é interessante o seguinte, de que há determinados acontecimentos nossos históricos, é claro que verá para a gente, eles aparecem também com um certo jogo de masoquismo, né? Por exemplo, nosso mal-estar de submeter a um trabalho, né? Tudo bem que a gente faz isso para viver, mas também implica uma certa dose de prazer, né? Uma certa dose nossa de submeter a um curso longo de psicologia, estudar, etc. Quer dizer, é uma forma de submeter ao outro, uma forma de passar por um certo jogo de mal-estar, né? E um certo também prazer nisso, né, no certo mal-estar. Os exercícios físicos, etc. Isso aí são formas, então, masoquistas, mas também que impõem prazer na sociedade, né? E a gente tem aí um outro jogo, que é o exibicionismo e voyeurismo, né? Exibicionismo, que ele vem, então, nesse jogo, né, de se mostrar para o outro, né? E esse jogo do voyeur, né? Então, nas relações sexuais, as pessoas elas têm prazer de olhar, de ver, né? Essa coisa da fechadura, do buraco da fechadura, né? As pessoas se excitam com isso. O objeto exibicionismo e voyeurismo, ele põe o seguinte, que o nosso objeto, o olhar, ele pode ser sim uma zona erógena, né? Ele funciona na zona erógena e ele impõe um certo gozo, né? De ver, um gozo de olhar, né? E se mostrar.
E isso aí está presente em todas as nossas, hoje em dia, em todas as redes sociais. Né? As redes sociais, as pessoas se mostram na academia, se mostram seminuas, se mostram fazendo alguma coisa, se mostram na igreja, quer dizer, é uma forma de se mostrar, né? O próprio jogo, né, de uma aula, né, que você vai assistir alguém, a pessoa vai se mostrar. Então isso implica também um certo jogo erótico de se exibir, né, e também do caráter de ver, né? Então isso aí está presente, né? Essa perversão, exibicionismo, voyeurismo em todas as relações sexuais e também presente na cultura, né? E o que a gente pode tirar de como conclusão? Né? Freud coloca o seguinte, que a ideia então perversa da pulsão, quer dizer, o desvio da pulsão, de se limitar apenas ao encontro de genitais, ela está presente na lógica humana, ela está presente em todas as nossas relações com outros. Então, daí que Freud tira, então, que a sexualidade humana ela é perversa por definição. Né? Esse simples fato, né, de falar que a sexualidade humana está em todas as nossas relações, já que todas as nossas relações a gente tem contato com a pele, né, contato humano, e basta ver que no momento de pandemia as pessoas estão cada vez mais longe do contato, do abraço, estão cada vez mais sentindo falta desse jogo de satisfação, o jogo do ver, do olhar, né? E o jogo também das relações cutâneas. Então a gente mostra, Freud mostra um corpo lotado de zonas erógenas, cada um pedindo um tipo de satisfação diferente, né? Então, o que são zonas erógenas? Elas são objetos, né, que também se comportam como órgãos sexuais e ela também impõe prazer. Então, o que são as zonas erógenas, então, para o corpo, então, em Freud? São a pele, que impõe uma troca com o outro, um contato com o outro, os olhos, o olhar não é só para ver, é também para sentir prazer, a boca, o pênis, o ouvido, o nariz, e a gente pode colocar também o ânus, né? Porque o ânus, ele impõe também uma troca com o outro, né? Ele impõe também um jogo de relação com o outro, não está escrito aí, né? Foi um erro aí durante a escrita, mas aí se insere, então, a zona erógena ânus, que é muito importante. E a organização fálica, né, a gente tem que primeiro organizar o primeiro conceito de falo. Né? O falo é a ilusão de completude, né? Antes de qualquer coisa, é a forma, né, de que você tem ou é alguma coisa que satisfaz o outro. Né? E a ilusão fálica de que o pênis completaria a relação sexual. Então, isso vem da ilusão fálica. Né? Então, a ilusão fálica está em tudo, né, que nos põe uma ilusão que com aquilo a gente estaria completo, com que aquilo a gente estaria feliz e realizado. Né? E aí, essa organização fálica, né, que supostamente a gente teria na adolescência, isso aí é uma falácia, né? Porque desde criança e sempre a gente tem lotados de zona erógena, cada um pedindo objetos diferentes e satisfações totalmente diferentes, e nunca a gente tem uma satisfação completa, né, desse jogo sexual. Né? Então, antes de a gente tomar e quebrar a ilusão da falácia da atividade e passividade, né? Porque as pessoas e até sexólogos, eu não sei de onde que eles tiram isso, nessas referências, colocam que toda relação sexual impõe, né, a atividade e a passividade. Né? E isso aí não é verdade. A gente tem que pensar primeiro no conceito de pulsão. Então toda pulsão ela tem uma pressão, drang, que é uma característica da pulsão em Freud. Então a gente tem que pensar o seguinte, que toda pulsão ela nos impõe um trabalho, ela nos impõe um movimento. E esse trabalho, esse movimento, ele é característica do desejo, pessoal. Então todo mundo que tem movimento da pulsão vai ter o movimento. Isso implica o quê? Que não existe passividade da pulsão. Né? Objeto, a coisa em relação a qual ou através da pulsão é capaz de atingir seu objetivo. Né? Então, qualquer coisa pode adquirir o objetivo da pulsão. Né? Então, a pulsão se realiza com as coisas mais perversas possíveis. Professor, mas se o sujeito ele é objeto da pulsão, por exemplo, uma pessoa masoquista, ele é passivo? Não. É a gramática que se põe quando é errado. Ele se faz de objeto.
o termo, essa torção gramatical, ela resolve tudo, porque se fazer de objeto, ela implica primeiro um trabalho, ela se põe uma atividade e ela põe se colocar como objeto de amor do outro. Então, em psicanálise, não existe sujeito passivo. O sujeito é sempre ativo, responsável, e o sujeito tem sempre um tipo de satisfação. Ainda que o sujeito ele não se dê conta, mas é um tipo de satisfação, a gente vai quebrar isso agora, por exemplo. Tem uma lógica, né, e uma lógica que se corre no senso comum, né, de que, primeiro, quem é sádico, né, aquele que submete ao dor no outro, né, ele é ativo. E o masoquista é passivo. Então a gente vai fazer esse exercício de fazer essa mudança gramatical. Olha, o masoquista, ele de fato não é passivo, porque ele se põe como objeto de gozo do outro para o outro bater nele, né? Ele submete ao outro a que o outro bata nele. Então é o seguinte, isso não é passividade, né? Pelo contrário, isso é atividade. Tudo bem que essa atividade ela está velada, mas é uma atividade, né? Uma pessoa que se impõe como prazer do outro, jamais ela pode ser objeto, né? Ela é sim ativa, né? Ela se faz de objeto. Mas se fazer de objeto, ela impõe uma atividade. É um trabalho danado para se fazer de objeto em psicanálise. A categoria exibicionismo. Uma pessoa que é exibicionista, né, um voyeur, ele não é ativo exibicionista passivo. Pelo contrário, aquele que se põe a se mostrar para o outro, e as redes sociais elas não impõem isso, né, essa coisa de se apresentar para o outro, se mostrar para o outro, dá um trabalho danado, né? Tem que ficar filmando, tem que ficar passando maquiagem, tem que ficar colocando filtro. Então, esse exibicionismo, esse ato de se mostrar para o outro, ele impõe uma atividade muito cansativa, né? Então, tanto o masoquista como o exibicionista, ele se põe como objeto do outro. E essa mesma coisa, ela vem com a ilusão do masculino e do feminino, que o feminino ele seria passivo, pessoal. E isso aí, em psicanálise, é um erro brutal, porque o masculino e o feminino, eles não têm nada a ver com ter pênis ou ter vagina, ser homem ou ser mulher. O feminismo o feminino ele é se fazer de objeto para o outro, né? E olha só, se fazer de objeto para o outro, ele impõe pensar o que o outro deseja, né? Ele impõe eu penso que o meu outro está querendo, o que ele deseja, para eu me movimentar frente ao desejo do outro. Então é o seguinte, o feminino, o exibicionismo, o masoquismo, ele impõe um movimento na vida. Ele impõe um certo jogo do desejo. Logo, pessoal, todo desejo em psicanálise é da lógica do movimento, ou seja, da ordem do feminino. Porque todo aquele que deseja, ele se põe que ele é faltoso com relação ao outro, logo ele tem que se movimentar. Já o masculino é outra forma. O masculino, em psicanálise, se põe na posição fálica, ou seja, posição fálica é aquele que se coloca como aquele que ele é objeto, que ele é aquilo que o outro deseja, ou tem aquilo que eu deseja. Ora, isso impõe uma certa lógica de passividade, que ele não tem que movimentar em torno do desejo do outro. Logo, pessoal, em psicanálise, a masculinidade ela é passiva, né? Porque aquele que se coloca como o objeto do desejo do outro, ou ter aquilo que o outro deseja, ele nunca vai ter movimento, ele vai ser sempre débil, ele vai ser sempre masculinizado. E o feminino, aquele que procura movimentar frente ao desejo do outro, se questionar frente ao desejo do outro, ele vai se movimentar em torno do desejo. Isso tem uma característica pulsional, que é o drang, que é o movimento, né? Que é se colocar sempre em movimento. Por exemplo, as pessoas que estão estudando, se submetem a uma questão masoquista com o outro, mas se impõe também um saber de movimento em torno do que estuda, né? Esse movimento é um movimento feminino, né? E não é um movimento feminino fácil, né, de se movimentar em torno do outro. Já quem tem uma posição masculina diante do estudo vai falar assim, nossa, essas coisas não dão certo para mim, não consigo aprender, aí vai. O que é isso? Uma posição masculina, né? Quer dizer, o outro tem que me dar, né, já que eu sou completo, etc. Né? E aí,
né? A gente coloca, então, a posição feminina como objeto de desejo, né? Como aquele outro que é faltoso, né? Feminina em psicanálise é aquele que está no lugar do desejo, aquele desejante, aquele que precisa do outro, que tem algo ali do outro que deseja. E isso impõe um movimento importante, né? E a masculinidade, né, essa posição débil, né, essa posição que já está completa, essa posição que supostamente teria. E isso necessariamente ele vai para o campo da debilidade, porque a pessoa que já está com a pessoa que já tem que o deseja e não tem movimento nem em relação à sua subjetividade e nem relação à vida, né? Então, isso aí é uma questão importante. Então, assim, no trabalho da Annalise é tirar o sujeito da posição masculina, né? Então, qual a posição masculina? Aquela posição de que estaria completo, que nada pode fazer e nem tem que fazer. Para uma posição feminina, né? Uma posição de desejante, aquele que pode criar movimentos em torno do desejo do outro. E aí Freud vai colocar aqui essas posições subjetivas, essas posições sexuais, né? Sádica, masoquista, exibicionista, masculino, feminino. Elas não são só posições sexuais, elas são posições mais amplas sociais e posições do sujeito, né? E aí a posição da psicanálise é o seguinte, né? A gente viu que, principalmente em psicopatologia, né, a ideia de patos, ele põe uma passividade, ou seja, um sujeito que tem uma posição masculina em frente a um sofrimento, né? E a psicanálise tira o sujeito dessa passividade masculina para um movimento do desejo, para o movimento do drang, né? Do movimento do trabalho, né? Então, tá em trabalho, pensar mais sobre você, pensar mais sobre o desejo do outro, né? Sobre aquilo que eu desejo, ele é, então, a posição do sujeito em psicanálise, uma posição feminina, uma posição de sujeito amante, né? Então, resumindo, o trabalho da análise é tirar o sujeito da posição do amado, que é a posição fálica, né? Que tem tudo, que tem que ser amado para o outro, para uma posição de amante, né, daquele ali que ama e se questiona sobre o próprio desejo e o desejo do outro. Um abraço para vocês, até a próxima.